Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai fazer uma espécie de... Jornada interior, né? Um mergulho num silêncio diferente. Sim, um silêncio que não é vazio, pelo contrário. A ideia, baseada numa história espiritual para dormir, é que nesse espaço a gente pode encontrar, bem, uma versão futura nossa. Uma versão futura que já existe. Como assim? Essa é a parte intrigante. Não é algo para construir lá na frente, mas uma presença, uma sabedoria que já está aqui, sabe? Dentro desse silêncio. E a fonte fala em se desligar do externo, né? Tipo, criar um ambiente, um fogo imaginário, escuridão acolhedora. Exato. É um convite à entrega, não a esforço. É mais permitir, soltar um pouco o controle do dia a dia. E esse silêncio, então, ele é o que exatamente? Se não é só ausência de barulho? Olha, a descrição é de algo vasto, um solo fértil. Tem até uma referência, né, que lembra Lao Tzu, dizendo que o silêncio é a grande revelação. Ah, interessante. Quer dizer, é um espaço criativo. Isso, uma linguagem diferente, que a mente racional, às vezes não pega. É como se a gente tocasse naquele potencial puro, antes de tudo se manifestar. Uma vibração fundamental. Entendi. E é nesse lugar, nesse silêncio fértil, que acontece o encontro com esse eu do futuro. A aproximação, pelo menos. Não é descrito como ver uma pessoa, mas sentir uma vibração, algo familiar. Familiar. É uma luz sutil que parece vir de dentro desse silêncio mesmo. A fonte chama de entrar num entre-espaço. Um entre-espaço. Fora do tempo que a gente conhece. Exatamente. Tipo, não é o tempo do relógio. Algumas tradições, como o sufismo, falam num tempo do espírito, onde passado e futuro meio que coexistem. E a comunicação? Se não tem palavra, Como funciona? é por ressonância. Imagina sentir a confiança, a calma dessa versão futura, Uhum. e a sua própria energia começa a se alinhar, absorver aquela frequência mais alta. A mensagem que fica assim no ar é: tá tudo certo, já deu certo. Dissolve as dúvidas, né? Exato. Dissolve medos, incertezas. E a fonte até menciona, assim, de passagem, figuras como Tesla. Sim, levanta essa possibilidade, né? Se esses visionários com aquelas intuições fortes não estariam, talvez, sintonizando algo parecido. Uma conexão com essa sabedoria interna, essa versão mais sábia de si. É uma ideia, né? Como um efeito magnético. Você atrai e absorve aquela clareza, aquela confiança. Mas o interessante é que esse eu do futuro, ele não dá um roteiro, não dá respostas diretas. Não mesmo, é a presença dele, ou dela, enfim, dessa energia, que traz o entendimento, a mensagem principal, que às vezes vem como uma imagem, tipo uma flor se abrindo. Sim. É, não é sobre fazer, é sobre permitir, deixar acontecer, sabe? Ah, isso é forte. Não forçar, mas permitir. Exato. E aí a fronteira entre o eu de agora e esse eu futuro começa a ficar meio fluida. Dissolve. É. E nesse espaço a gente pode liberar aqueles medos antigos, sabe? Padrões que a gente nem sabe de onde vêm, comparações. Uhum, faz sentido. Lembra um pouco a ideia budista do potencial de Buda dentro de todos nós. Sim, conecta com isso. A sabedoria já tá lá. É aí que aquela ideia do Neville Goddard de sentir o desejo como realizado Sim. ganha outra dimensão. Isso não é forçar a sensação, é permitir que ela surja por causa dessa presença, dessa conexão. Então, o final dessa jornada não é, tipo, conquistar algo. É mais integrar. Precisamente. A visão é de si mesmo vivendo com mais leveza, com propósito, sentindo que, como diz a fonte, a vibração certa é mais rápida que qualquer plano. Gostei disso. A vibração certa é mais rápida que qualquer plano. E fala de um templo do silêncio interior, um lugar para a gente soltar o que não serve mais, sem julgamento. Lembra um pouco o Wu Wei do taoísmo, né? O fluir com as coisas. Não a passividade, mas a ação sem esforço. Exatamente. Achar o ritmo natural. E a grande sacada, parece, é que não é sobre se tornar o eu do futuro. Não. Então é o quê? É sobre lembrar. Lembrar que essa sabedoria, essa presença, sempre esteve ali.
só esperando ser reconhecida. Ah, então o eu do futuro não dá as respostas? Ele meio que ouve o que a gente precisa liberar. E na presença dele a gente entende. A integração final é essa fusão. Aquela frequência elevada Uhum. se mistura com a nossa energia de agora. Trazendo uma sensação de estar em casa, né? Isso. Dentro da gente mesmo. O silêncio vira um aliado. Totalmente. E a aplicação prática que sugerem é ver o sono de outra forma. Não só descanso, mas um portal para criar, para plantar intenções a partir dessa vibração redescoberta. Confiança e permissão. Isso. E a chave final que a fonte deixa é bem poderosa. O futuro não é um lugar para onde se vai. É uma vibração que se escolhe agora. Uau! Isso muda a perspectiva. O futuro como uma escolha vibracional aqui e agora. Fica essa sensação, né? O potencial já está aqui. Acessível nesse silêncio. E o pensamento final para a gente levar? Talvez seja justamente esse. E se o caminho não for lutar para ser diferente, mas só lembrar. Lembrar e habitar essa paz, essa sabedoria que já mora na gente, esperando quietinha nesse silêncio.